Este encontro não é uma técnica de meditação, nem um método para chegar a algum estado especial. É um convite para observar a própria vida tal como ela é, sem fuga, sem esforço para se tornar algo diferente e descobrir um silêncio que não é produzido pelo pensamento. Comecemos por algo muito simples. Quando ouvimos a palavra silêncio, quase sempre pensamos em ausência de barulho. O barulho da rua cessa, a conversa termina, a música para e dizemos: está silencioso. Há, de fato, muitos tipos de silêncio. O silêncio de uma igreja vazia, de um templo no campo, longe de turistas. O silêncio que existe entre duas notas musicais, entre dois pensamentos, entre duas guerras, entre marido e mulher antes de começar uma briga. O silêncio da noite profunda e de manhã em que o sol toca as colinas, quando tudo parece respirar um mistério que não sabemos nomear. Mas não é sobre esse silêncio temporário que começa e acaba que precisamos falar. Há um outro silêncio que não é produzido por nenhuma técnica, por nenhum esforço, por nenhuma disciplina. Um silêncio que aparece quando compreendemos todo o movimento da nossa vida. Chamamos de meditação muitas coisas: repetir palavras, concentrar-se numa imagem, controlar a respiração, seguir um método para acalmar a mente. Tudo isso pode produzir sensações, visões, experiências agradáveis, mas permanece dentro do campo do conhecido, daquilo que o pensamento projeta e reconhece. Observe, quando desejamos o silêncio, a pergunta que surge é: como consegui-lo? Então buscamos métodos, sistemas, exercícios e o eu passa a se fixar na experiência do silêncio. Nesse momento, o centro que diz "eu quero ficar em paz" apenas fortalece a sua própria continuidade. A experiência se torna mais um brinquedo do ego, mais uma imagem que ele acrescenta à coleção. Se o silêncio é resultado de esforço, controle ou repetição, ele é um produto da mente condicionada, uma auto-hipnose sofisticada. Pode ser agradável, mas não é criador. É um silêncio morto, porque nasce do desejo de escapar daquilo que chamamos de vida real: ciúmes, competição, medo, frustração, solidão. Meditação aqui não é fuga da realidade, é ver a realidade, o viver de cada dia, com tanta clareza e atenção que, nesse ver, o pensamento encontra o seu próprio lugar e se aquieta. Vamos fazer um pequeno experimento juntos. Imagine que há uma flor à sua frente. Pode olhar essa flor sem o observador? Olhar sem o conhecimento botânico, sem o nome, sem comparar com outras flores, sem dizer gosto ou não gosto. Se há apenas olhar, sem o peso da memória, algo muito simples acontece. O observador desaparece. Não há mais um alguém olhando alguma coisa. Há apenas o ver, um contacto direto, sem distância. Exteriormente isso pode parecer fácil, como uma flor, uma árvore, uma montanha. Mas o convite é o mesmo nas relações mais próximas. Olhar o cônjuge, o filho, o vizinho, o colega, sem a lembrança de insultos e elogios, sem as imagens que o passado construiu, sem a medida do que deveria ser. Olhar simplesmente. Nesse olhar sem escolha, a mente está atenta, desperta, completamente presente. Essa atenção é silêncio. Quando há atenção total,
podemos escutar. Escutar o canto de um pássaro, o ruído de um ônibus, a voz de alguém, os próprios pensamentos, medos e desejos. Escutar aqui significa ouvir sem resistência e sem traduzir imediatamente em palavras, julgamentos, interpretações. Quando escutamos assim, sem o movimento do eu interferindo, o medo perde a sua base. O que é o medo? Em grande parte, é medo de perder o que conhecemos, medo de que nos tirem as pessoas, as coisas, as ideias nas quais nos apoiamos. É o medo de desaparecer como eu, de não ser nada. Mas veja, esse eu é essencialmente memória, um nome, uma forma, hábitos, recordações, feridas, desejos. É uma construção do pensamento que se acredita algo extraordinário, separado, permanente. Quando há silêncio na mente, não há centro a ser defendido, não há eu a ser protegido contra a vida. Nesse silêncio, a energia que antes era usada para sustentar o medo, a resistência e o conflito, torna-se uma energia de outra qualidade, capaz de dissolver o peso do passado à medida que ele aparece. Imagine agora que você caminha por uma pequena cidade, passa pela padaria, pela livraria, pelo restaurante ao ar livre, pela ponte, pela serralharia, entra na floresta e segue o rio. Se nesse percurso todos os sentidos permanecem despertos e não há um único pensamento operando como comentário, nenhum rótulo, nenhuma comparação, então você começa a perceber o que significa viver sem separação. Olhe para a água correndo, ouça o barulho do rio, veja a cor das árvores, o céu entre os ramos, as flores nos prados, o brilho do capim lavado pela chuva. Se não houver uma só palavra interposta, se não houver o observador dizendo como é belo, já vi isso, quero repetir, então não há distância entre você e aquilo que é observado. Essa ausência de distância não significa tornar-se a flor ou fundir-se com a nuvem, como uma ideia romântica. Significa um estado de completo não ser psicológico no qual cessa a divisão entre eu e outro. Você vê a mulher que volta do mercado, o cão na rua, as crianças jogando bola. Se você pode olhar tudo isso sem a medida do ontem, sem julgamento, a fricção entre você e o mundo desaparece. Esse estado sem palavra e sem pensamento é o espaço da mente sem fronteiras. Ao voltar para casa, passando pelas casas, pelos campos, pela linha do trem, talvez perceba algo muito simples. O ontem, psicologicamente, deixou de ter a mesma autoridade. Quando o pensamento cessa de ocupar o centro, a vida começa de um modo novo. A mente que busca experiências para fortalecer a sua própria imagem, sejam experiências de prazer, de dor ou de iluminação, está presa num círculo. Cada esforço para dissolver o self, feito a partir do self, apenas reforça o próprio centro que deseja desaparecer. Qualquer movimento da mente, positivo ou negativo, voltado para a autoexperiência, alimenta o eu. Por isso, a pergunta profunda não é como dissolver o self, mas é possível que a mente esteja quieta, que não reconheça, não rotule, não acumule? Essa quietude não é passividade, é um estado de não reconhecimento psicológico em que não há um centro dizendo eu estou em silêncio, eu estou progredindo e eu experienciei algo maravilhoso. Quando há esse centro, o silêncio é apenas mais uma experiência do ego.
O silêncio de que falamos não é cultivado. Ele surge quando há compreensão de toda a estrutura do eu, da busca por segurança, da fuga da solidão, da ânsia por salvação, pela autoridade externa, por métodos que prometem libertação. Muitas vezes sentimos solidão, percebemos que ninguém pode, de fato, nos preencher, que não há a quem recorrer emocionalmente. Esse sentimento costuma ser doloroso, pesado, e quase sempre tentamos fugir dele. Mas há algo completamente diferente chamado estar só. Estar só é quando a mente se libertou da ganância, da inveja, da ambição, do desejo de status, do jogo de ser alguém na sociedade. Nessa liberdade não há isolamento, mas uma imensa beleza. Há um sentido de energia que não nasce do conflito, da competição, mas do abandono de tudo o que é falso, de tudo o que é imposto. Estar só, nesse sentido, é estar livre para ver. O cérebro, com sua memória, seus condicionamentos, suas experiências, é limitado e funciona dentro do tempo. Ele planeja, compara, conclui. Tudo isso é necessário em seu próprio campo, mas não pode tocar o que é total. A mente, em outro sentido, é esse espaço vazio no qual o cérebro e seus conteúdos aparecem. Quando o cérebro se purifica da avidez, da inveja, da ambição, quando há ordem na vida cotidiana, surge a possibilidade de perceber o que é integral. Essa ordem não é a ordem do medo, da disciplina cega, da obediência a um modelo. É uma ordem que nasce da compreensão, da observação de cada movimento do pensamento e do sentimento. Dessa ordem brota o amor. Um amor que não é apego, posse, nem depende do tempo. Onde há amor, não há perdão, porque não há ferida acumulada que precise ser curada. O perdão pertence ao terreno do ressentimento, da memória que registra ofensas e, depois, generosamente as apaga. Quando há atenção, não há ferida. Quando há ferida, a mente esteve desatenta. Estamos habituados a procurar caminhos, o caminho da tradição, das escrituras, da autoridade espiritual, dos mestres, dos métodos psicológicos. Mas tudo o que é formulado, tudo o que é apresentado como rota garantida, pertence ao campo do pensamento. Não há caminho para a verdade, assim como não há mapa para o desconhecido, vivo que é você mesmo. O autoconhecimento, observar a si mesmo, no espelho das relações, dos pensamentos, das reações, é o começo da sabedoria. Nessa observação há uma tranquilidade e um silêncio nos quais o imensurável, o que não pode ser contado, descrito ou capturado em palavras, pode ser percebido. Não como uma crença, mas como um fato vivo, que transforma a qualidade da mente. Um dos significados da palavra arte é colocar cada coisa em seu lugar adequado. A arte da meditação é, antes de tudo, colocar em ordem a vida diária, o modo como falamos, como andamos, como olhamos os outros, como pensamos, como reagimos. Dar atenção completa ao que fazemos agora, escovar os dentes, trabalhar, conversar, sentir raiva ou tristeza é já o começo da meditação. Não é algo separado, secreto, reservado a um horário sagrado. Quando há essa atenção, a mente torna-se jovem, fresca, inocente, incapaz de ferir ou de se sentir ferida. Nessa inocência, a meditação deixa de ser um esforço, uma técnica e se torna um modo de viver. Quando a mente está completamente silenciosa, não tornada silenciosa, há nela um movimento que não pertence ao tempo. E esse movimento não é produto de disciplina, nem da vontade, nem do cansaço do pensamento dizendo: pelo amor de Deus, fica quieto. O silêncio verdadeiro não está no fim do barulho. E ele é como um vasto oceano no qual os barulhos do mundo aparecem e desaparecem. O pensamento, a palavra, surgem dentro desse silêncio
e se dissolvem nele, mas o silêncio em si não é condicionado por eles. Nesse silêncio há um imenso espaço, uma beleza que não depende de formas, uma energia que não é a do esforço, mas da total ausência de conflito. Ali pode ocorrer aquilo que é intemporalmente sagrado, não o Deus das crenças, não o produto da cultura, não o ideal fabricado pela mente. Esse estado não pode ser dado por ninguém, nem descrito de modo que se torne uma imagem a ser perseguida. Tudo o que podemos fazer é ver claramente o falso, o caminho da fuga, do ideal, do esforço para chegar lá e, ao negá-lo totalmente, permitir que o silêncio nasça por si mesmo. Silenciar a mente não é fazer força para calar pensamentos, é observar a cada momento o movimento de pensar, do sentir, do desejar, sem condenar nem justificar. Você pode começar agora com algo muito simples. Ouça os sons à sua volta, sem nomeá-los. Sinta o corpo, a respiração, as sensações, sem tentar mudá-las. Perceba um pensamento surgindo e desaparecendo, sem segui-lo, sem lutar contra ele. Nesse observar sem escolha, talvez você note intervalos, brechas em que não há quem observe. Se esses momentos vierem, não os chame de meu silêncio, não os agarre. Deixe que vão e venham como ao vento. Silenciar a mente é viver assim, atento, simples, vulnerável, sem acumular. Nessa simplicidade, o mistério da vida, que sempre esteve aqui, revela-se sem esforço.